Fique agora com o programa Palestra na Fraternal. Hoje recebendo a palestrante Adriana Voltolin, do Centro Espírita Obreiros do Senhor de São Bernardo do Campo, São Paulo, com o tema Desafios Cotidianos. Palestra na Fraternal, sempre com temas ligados à doutrina espírita. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite da Rádio Fraternal. Esperamos que nós tenhamos uma boa noite de estudos do Evangelho de Jesus e que possamos aprender um pouco mais sempre. Em uma mensagem retirada do site Momento Espírita, que foi psicografada pelo médium José Raul Teixeira, ele nos conta uma história de um senhor dentro do ônibus, dentro do transporte coletivo, que pelas roupas assim a gente percebia que ele era uma pessoa bem simples. E ele nos conta que esse senhor, em nenhum momento ele ficava se lamentando. Então ele conta que ele não podia mais trabalhar porque ele tinha uma deficiência física e que ele era aposentado por invalidez, mas que isso não era um problema para ele, porque ele ainda conseguia andar com as próprias pernas. E ele fala também, contando, para as pessoas que estão ao redor dele, que ele era muito grato pelas pessoas que cuidavam dele no tratamento médico que ele tinha, onde ele ia, nos hospitais, enfim. Que ele era muito grato e ele, muito feliz também, dizia ainda, fazia algumas piadas sobre o pequeno salário que ele tinha. Ele dizia que ele tinha que sempre estar controlando tudo aquilo, que ele tinha que ver o que ele podia comer, o que ele não podia, mas também isso não era problema, porque para ele, graças a Deus, ele tinha tudo isso para sustentar e para viver. E aí a gente faz uma reflexão. Será que nós somos assim também, frente às nossas dificuldades? Será que nós somos daquele que prefere reclamar do tempo, da fila, da chuva? Ou será que nós damos graças a Deus por a gente estar vivo e estar ali, enfrentando a chuva, o vento, o frio, enfim, todas aquelas diversidades? Pois é, Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18, ele nos diz assim: estejam sempre alegres, rezem sem cessar, deem graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus a respeito de vocês em Jesus Cristo. Muito bem, deem graças em todas as circunstâncias. E aí nós falamos assim, desafios cotidianos, quem não os tem? Quem que não vive nesse planeta que não tem dificuldades, que não tem desafios todos os dias? Desafios difíceis, muitas vezes, desafios na sua carreira profissional, dentro da sua família, desafios com seu corpo físico, com doenças, enfim. Quem não os tem? E aí a gente se pergunta, os desafios existem, mas eles se tornarão maiores ou menores em nossa vida devido à maneira como nós enfrentamos esses desafios, como nós enxergamos esses desafios. Quanto mais nós somos pessimistas e reclamamos em relação ao que nós estamos passando, mais difícil fica nós transpormos esses desafios. Quanto mais nós, eu não diria que na nossa circunstância ainda a gente agradece por eles, mas quanto mais nós entendemos o que nós estamos passando, mais fácil fica passar, mais curto ficam esses momentos difíceis. O Haroldo Dias, ele nos fala em uma das palestras dele, das inúmeras que ele faz, ele nos fala assim, que a reclamação, ela se torna um hábito. E quando esse hábito se torna constante na nossa vida, ele vira um problema.
Por quê? Porque a mente se vicia em procurar problemas para poder reclamar. Ou seja, vira um ciclo vicioso. A gente não se cansa de reclamar. A gente reclama de tudo. Por quê? Porque a gente está acostumado a reclamar. E será que é isso que nós queremos para a nossa vida? Será que a gente tem tanta coisa para resolver e a gente ainda precisa disso? Reclamar e só ver o lado ruim das coisas? Aí me vem aquela paisagem, né, que a gente sempre vê na internet, onde dois amigos estão caminhando e de repente um para e olha assim e fala assim: nossa, que árvore linda! Como ela embeleza, né, esta calçada, cheia de flores. E o outro olha e fala assim: nossa, mas ela deve fazer uma sujeira nesse chão. Eu é que não queria estar aqui para limpar. Então, qual é você? Você é o que reclama da árvore? Ou você é o que olha a beleza dela, apesar da sujeira que ela faz? A gente precisa sair desse ciclo vicioso da reclamação. E a gente só consegue sair disso quando a gente se dá conta que quem cuida desse universo, desse planeta, da nossa vida, é um ser supremo, um ser que é todo bondade. E ele não vai ficar fazendo só coisa ruim para a gente. Aliás, ele não faz coisa ruim em momento nenhum. O ruim ou o bom, quem enxerga, somos nós, né? Muitas vezes nós não entendemos quais são os propósitos de Deus na nossa vida. E quando nós passamos por esses desafios, a gente acha sempre que Ele está exagerando ou que nós não merecemos, né, essas dificuldades, esses tropeços, né, que nós temos, essas montanhas que nós temos que transpor. Mas, ora, Ele não está castigando ninguém. Dentro da doutrina espírita, nós aprendemos que nós somos espíritos eternos, que nós estamos reencarnando, e viemos e reencarnamos de novo. E se, não num total, mas pelo menos numa parcela, nós participamos desse nosso processo reencarnatório antes de vir. E se nós participamos, provavelmente nós escolhemos essas dificuldades, esses desafios antes de vir para cá. Porque a gente achava que a gente ia dar conta de tudo isso. E porque quando nós escolhemos tudo isso, e olha que segundo a literatura, quando nós passamos por esse processo, é cortado todos os excessos. O que nós escolhemos é só aquele pouquinho. Porque a gente tem muitos amigos espirituais, muitos anjos guardiões que estão do nosso lado e falam: olha, não exagera, porque você não vai dar conta. Então vamos só com isso? Só que quando a gente chega aqui, a gente passa pelo processo do esquecimento. E aí quando a gente passa por esse processo, a gente percebe que nem isso a gente está dando conta. E a gente acha demais. E fala: eu não merecia tudo isso. Se a gente exercitar a nossa fé a cada dia e perceber que nós temos pessoas, espíritos tão queridos do nosso lado, nos sustentando para esta jornada, nós vamos virar essa chave da reclamação. Nós vamos perceber que quando reencarnamos nesse planeta, a gente sabia que não ia ser fácil, porque ninguém prometeu facilidades para a gente. E que era necessário que a gente reencarnasse e passasse por tudo isso para a gente poder progredir espiritualmente. Esse era o objetivo, o progresso espiritual. E onde mais a gente pode progredir se não fazendo as provas da vida? Se não passando pelas dificuldades? Se não passando por todos esses tropeços que nós passamos no nosso dia a dia e que só fazem a gente crescer? Quando nós tomamos consciência de tudo isso, que isso é importante, quando a gente para de reclamar e começa a se perguntar para que eu estou passando por tudo isso? Não por quê. Para que eu estou passando por tudo isso? Será que eu não estou passando por tudo isso para mudar algum desvio de rota que eu tomei? Será que eu não estou passando por tudo isso que é para eu
acordar e perceber que a vida é rápida, ela é um sopro e que a gente não pode desperdiçar as oportunidades de aprendizado que nós temos. Será que não é para isso? Quando nós passamos a perguntar para que isso acontece, a gente para de transferir a culpa para o próximo, transferir a culpa para alguém. Ah, mas hoje está chovendo e eu tropecei e eu caí. Por quê? Por quê? Porque Deus não gosta de mim. Ele me faz passar por tudo isso. Ele está me castigando por algum motivo. Por que eu estou passando por tudo isso, por essa doença? Só que a gente não percebe, por exemplo, quando nós passamos por uma doença difícil ou mesmo um distúrbio qualquer, que muitas vezes o caminho que nós trilhamos até chegar a tudo isso foi um caminho não tão certo. Talvez nós não tivemos uma vida regrada, talvez a nossa alimentação não foi adequada, e isso é avisado. Mas a gente insiste achando que, isso não vai acontecer comigo, e eu continuo. Não mudo. Aí a doença vem e fala, muda a rota. Não é assim que funciona. Você está vendo que por esse caminho não está funcionando? Vamos pelo outro. Vamos pelo outro caminho que é mais fácil. Vamos pelo outro caminho. Muitas vezes não é mais fácil, é mais longo, mas é o que vai dar no lugar certo. Então nós percebemos que esses desafios, essas pequenas montanhas que nós temos que atravessar, elas ficam mais fáceis, ficam mais suaves da maneira que nós encaramos. Claro que quando a gente chega ali embaixo da montanha e a gente está ali no meio daquela confusão, daquele tormento da nossa vida, a gente quer mais aquela passe logo e fala, meu Deus do céu, me ajuda. Tira isso de mim. Só que não vai ser assim que nós vamos aprender. Adriana, mas Deus está te castigando? Não, Deus não me castiga em momento nenhum. Isso tudo é consequência dos meus próprios atos. Então, quando a gente chega nessa montanha, se a gente visualiza ela de uma maneira, não, ela é grande, mas eu vou transpor. Eu tenho quem me ajude. Eu tenho a minha fé. Eu sei que eu tenho gente que me ajuda, a minha família, os meus amigos, que vão me apoiar. E, acima de tudo, Deus que está junto comigo, o caminho vai ficar mais leve. Muitos vão falar que isso é conformismo. Eu, particularmente, não acho. Eu acho que isso é a ação. É você agir. Conformismo seria se eu ficasse lá igual aquela raposa, não sei se era uma raposa que tinha naquele desenho antigo, que ficava, ó dia, ó céus, ó azar. Isso seria conformismo, mas não é. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que nós precisamos agir para mudar a rota, para transpor a montanha, porque ela também não vai sair de lá, mas nós precisamos achar um caminho para transpor, para poder mudar, para poder subir e descer e continuar o nosso caminho, porque ela não vai sair de lá. Talvez, com essa visão um pouco mais simpática, se é que a gente pode dizer assim, essa montanha vai diminuir e aí a gente vai transpor com mais facilidade. Quando eu me pergunto e me coloco como agente da situação, as coisas ficam muito mais fáceis da gente viver, da gente não ser mais vítima, se colocar como agente da situação de fato. O Divaldo Franco, ele nos diz assim, que o ser grato, ele sabe transformar o mal em oportunidade de crescimento. E é justamente isso que nós estamos fazendo. Quando começamos a agradecer pela situação que nós estamos passando, a situação é difícil? É muito difícil. Aliás, o que nós não podemos dizer esse ano, nos últimos 2 anos, 1 ano e meio, de situações difíceis? Quem não passou por situações difíceis? E nós não estamos aqui para medir a dificuldade ou a dor de um ou do outro. Cada um sabe a dor que passa. Cada um sabe exatamente a dor que passa. Mesmo que seja uma dor de uma unha encravada, a dor é dele. Ele sabe o que está sentindo. Então, eu não posso menosprezar essa dor.
Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar o meu foco. Para não sentir tanto a dor e passar por ela. Porque a gente não veio para viver em brancas nuvens, né? Esse planeta, ele não é para isso. Ainda não é para isso. Nós estamos se programando para um mundo de regeneração. Estamos próximo desse caminho. Tomara, Deus permita e os nossos espíritos protetores nos levem para esse planeta de regeneração e não que nós fiquemos mais algumas encarnações aqui nesse planeta de prova para poder fazer o que tem que ser feito. Então vocês percebam, meus irmãos, que agradecer nos faz enxergar com os olhos melhores. Nos faz enxergar como aquele moço lá do ônibus, né? Que a vida é difícil, que o salário é pequeno, mas graças a Deus ele tem. E se ele não tivesse nada disso? E se ele não tivesse quem cuidasse dele? Mesmo que muitas vezes o plano de saúde ou o sistema de saúde do país não ajude muito, mas era o que nós temos. Vale a pena ficar só reclamando dele? Nós vamos ter que utilizar da mesma forma? Então demos graças a Deus nós temos ele. A gratidão é um sentimento que nos transforma, nos faz olhar com outros olhos. A irmã Dufaux, nos livros Laços de Afeto, ela nos fala assim, que a vida ela é um processo de permuta contínua, onde nós somos credores e devedores. Quando nós renascemos, nós já começamos com uma dívida, que é a dívida do recomeço, que é a dívida da esperança. E o que nós vamos fazer para pagar esta dívida? Vivendo com dignidade. Fazendo o que nós nos comprometemos, que é passar pelos desafios, sem a reclamação, sem os olhos, aqueles olhos do que reclama porque a árvore suja a calçada. Então, essa é a nossa quitação. Ela ainda fala que pessoas gratas, ela atraem bênçãos para ela, vibram saúde para ela, entendem a dor, porque já passaram por ela e são fortes na luta, ou seja, não desistem. As pessoas que são gratas não desistem. Têm um sentimento de gratidão. A vida é difícil, a vida está difícil. Eu perdi alguém, puxa, é muito dolorido a perda de alguém. Com tudo que nós sabemos, que a vida continua, mas a dor da saudade física é muito doída, é muito doída. Mas nós precisamos continuar, nós precisamos transpor esse obstáculo. Nem que não seja por mim, mas pela memória daquele que foi. É tão importante isso. Você abraçar esse sentimento de gratidão e de amor por aquele que se foi. E dizer, eu vou continuar a minha vida por você. E um dia a gente se encontra. As lutas acontecerão de qualquer forma, como eu disse antes. Esse nosso planeta, ele foi feito para isso. Essa nossa reencarnação foi feita para isso. Para que nós possamos passar por essa luta. Mas muito mais fácil será se nós tivermos uns olhos mais para o lado bom do que para o lado ruim. O fardo ficará muito mais leve e nós poderemos passar muito mais facilmente por tudo isso. A irmã ainda fala para a gente, ser grato é ser melhor e crescer. É ter nas lembranças os benfeitores de ontem e aprender a fixar-se nas circunstâncias felizes. Viver pensando, hoje a vida não está boa, mas eu já fui tão feliz. Eu vou chegar a ser novamente. Percebam que é você fazer, né, como diz o ditado lá, do limão fazer uma limonada. Hoje não está bom, mas eu vou chegar a voltar a ser feliz novamente. Afinal de contas, eu também posso ser feliz no meio de tanto caos. Eu posso. Pode ser que o coração sangre um pouco, mas não é tão difícil assim.
Não é tão impossível, eu diria. O Emmanuel fala para a gente que, ainda que lágrimas dolorosas te lavem a alma, rende graças a Deus. Ou seja, ainda que as dificuldades sejam imensas, dê graças a Deus, porque poderia ser muito, muito mais difícil sem Ele. Será muito mais difícil sem Ele. Deus, nosso Pai, Ele não nos criou para sermos infelizes, para termos dificuldades eternas. Ele nos criou para sermos felizes, apesar de todos os tropeços que nós teremos nessa vida. Então, meus queridos, o que eu posso mais dizer para vocês? Lembremos de Paulo, quando ele nos fala: deem graças a Deus, pois é isso que Deus espera de nós. Em qualquer circunstância, em qualquer momento, deem graças a Deus. Cultive o sentimento de gratidão dentro de você, mais do que o sentimento de angústia, do que o sentimento de revolta, do que o sentimento de dor eterna. Ninguém sofre eternamente. Isso não existe. O sofrimento, ele é por um momento. E muito mais difícil passar por esse sofrimento se nós termos os olhos que o mal, ele tomou força. Nós temos que olhar e ver que o bem sempre ganhará, que Deus está acima de tudo e que nada vai acontecer se não for da vontade dele. O historiador Mário Sérgio Cortella, ele nos fala assim: faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, sempre você vai melhorar a cada dia mais. Se hoje você não tem condição de ajudar ninguém, porque a sua dor te consome, não tem problema. Se cure, se melhore, mas aonde você estiver, faça o melhor que você puder. E para finalizar, não com tanta maestria como o nosso querido Divaldo fala, mas eu vou ler um trecho do poema da gratidão, que foi escrito pelo espírito da Amélia Rodrigues e que normalmente o Divaldo fecha suas palestras com ele. Como eu disse, não com tanta maestria como ele, porque ele é o Divaldo, né? Mas eu vou ler aqui um trecho. Ele fala assim: obrigado, Senhor, porque me posso movimentar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero rogar porque eu vejo na terra aleijados, amputados, decepados, paralisados, que não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, se é uma favela, uma tapera, um ninho, um grabrato de dor, um bangalô, uma casa do caminho, ou seja lá o que for. Que dentro dele exista a figura do amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, a companhia de um cão. Alguém que nos dê a mão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, porque creio em Ti. Pelo Teu amor, obrigado, Senhor. Que Deus nos proteja nessa caminhada. Muito obrigada. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.